Alô, alô, boa noite. Estão cansados? A irmã Clarice disse que era para eu pregar todo o Apocalipse agora. Tá beleza. Ah? Amém? Amém. Então tá bom, eu vou pregar todo o Apocalipse, se preparem. Mas antes, a pedido de algumas pessoas, nós já não cantávamos há 10 anos atrás, né? Mas hoje vamos cantar novamente, eu e a Karen, tá? Alô, alô. Som. Melhor microfone Já pra ela, fazia tempo. Eu sou só coadjuvante. Pode botar lá, pastor. Sonhos não se desfarão como castelos na areia do mar. Se o teu caminhar bem firme estiver na trilha de Deus, sonhos não se desfarão como castelos na areia do mar. Se o teu caminhar bem firme estiver na trilha de Deus, as pedras no caminho não te fará cair e nada impedirá teu caminhar. Se o sol se pôr, escuridão pegar, saiba que há um Deus pra te guiar. Sonhos não se desfarão como castelos na areia do mar. Se o
Amém, irmãos? Mas, falando sério mesmo, nós vamos falar nesse momento uma palavra muito importante sobre os últimos acontecimentos da história do mundo. Nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que está acontecendo no nosso mundo e o que irá acontecer também, tá? Então nós vamos fazer uma retrospectiva do livro de Apocalipse. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar assim mesmo como nós estamos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem uma palavra inspirada para nós, a Bíblia Sagrada. E que nós entendamos agora, Senhor, que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo. Capacita-nos, ó Deus, para estarmos preparados para esses últimos momentos e que um dia possamos estar no reino dos céus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, então, como eu falei, nos últimos momentos da pregação da palavra de Deus, conforme nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler lá Apocalipse, capítulo 14, eu quero ler só o versículo 9. Apocalipse 14 e o versículo 9. E ali diz o seguinte: seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá da cólera de Deus, os castigos de Deus. Então nós temos que estar preparados e não adorar a besta e nem a imagem da besta. Nós temos que estar apto para essa tríplice mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, clamai a Deus, falai de Deus, e não aceitar as ideias que o mal está pregando nesse mundo. Eu quero passar aqui alguns slides que eu preparei para vocês, alguns textos com relação a esses acontecimentos. Dá para botar aqui na tela. Isto vai nos mostrar uma coisa importante. Então eu estou colocando para vocês aqui que a Bíblia fala em Apocalipse 14 que nós temos que adorar a Deus, que nós temos que engrandecer o nome de Deus e desprezar quem? O mal, né? Que é o poder da besta e a imagem da besta, ou seja, tudo que o mundo está preparando para nos afastar de Deus. Tudo, e ao mesmo tempo adorar a Deus. Então esse evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Esta é a nossa missão. E isto começou no ano 457 antes de Cristo. Esta mensagem começou a ser pregada, começou a ser proclamada. E Deus deu um último aviso à humanidade, que começou, como nós todos sabemos, lá no livro de Daniel, nas 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs estão profetizadas sobre ti, tá? Que deveríamos então proclamar o Evangelho, que Deus então estaria fazendo isso aí. Dá para apagar a luz aqui? Olha aqui, ó. Como eu estou colocando para vocês todo esse gráfico, ali está então o ano 457, começou então essa pregação, essa mensagem que deveria ser proclamada no tempo do fim. No ano 457, Deus deu uma oportunidade, tinha escolhido o povo judeu para que eles proclamassem essa mensagem, para que eles dessem a mensagem de advertência ao mundo, para que o mundo soubesse o que? Adorem a Deus, proclamem a Deus. É isso que nós estamos lendo ali no livro de Apocalipse.
e desprezem quem? O mal. E o povo começou a proclamar, né? Começou a proclamar. Então essa oportunidade veio sendo proclamada da mensagem de Cristo até que o ungido apareceu na humanidade. Quem foi o ungido? Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu e ele dividiu a história, né? Tudo que vier antes de Cristo é chamado AC, antes de Cristo, e tudo que vem depois de Cristo, DC, né? Depois de Cristo. Interessante que Jesus Cristo veio fazer essa divisão na história. Ele veio ser o que? O proclamador, então, desse evangelho eterno, que deveria ser proclamado pelo povo. E aqui nós sabemos da história que Jesus foi batizado no ano 27 depois de Cristo, né? E foi dada uma advertência para o povo que deveria proclamar essa verdade. O povo cristão, o povo judeu, que naquele tempo tinha essa mensagem para dar. Mas o povo queria aceitar a Jesus? Queria proclamar a Jesus? Não. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse um rei, que viesse com a espada, e com a espada impusesse então todo esse seu ministério ao mundo que perecia por falta de conhecimento. Mas Jesus, ele veio com uma missão de humildade, de trazer essa revolução na humanidade, mas com o quê? Com humildade. E os judeus não aceitaram isso, até que no ano 31 eles crucificaram a Jesus. No ano 31 crucificaram a Jesus porque não aceitaram que a mensagem deveria ser feita desta maneira. Crucificaram e não aceitaram a Jesus. Mas mesmo assim, Jesus deu uma outra oportunidade para eles, até que no ano 34 eles fizeram o que? Rejeitaram completamente. Houve o apedrejamento de Estevão. E aqui no ano 34, então, se encerra uma parte desses 2.300 anos de profecia que nós temos de proclamação do Evangelho. Aqui começa então agora uma nova fase. O povo que deveria pregar essa mensagem rejeitou essa mensagem. E agora de novo, o livro de Apocalipse diz o que? É para nós. É para cada um de nós. Proclamem a Deus, adorem a Deus e o seu poder, a sua glória, e façam o que mais? Não adorem a besta e nem a sua imagem. Aí começa uma nova fase, o cristianismo. Nasce aqui agora o cristianismo e começa a ser proclamado, aqui começam a surgir muitas igrejas, né? Muitas igrejas, até que alguns reformadores começam a surgir nesta fase. E vocês sabem aqui Wycliffe, João Hus, Wesley, até que surgiu também um grande reformador chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero foi então um grande proclamador da reforma de muitas ideias que estavam sendo proclamadas aqui também, até que naquele tempo começaram a ser vendidas indulgências, salvação. As pessoas precisavam ir para o céu e elas tinham que comprar a sua salvação. Vocês imaginem uma coisa dessa, né? E Deus estava dizendo: não adorem a besta nem a sua imagem, não aceitem essas ideias. Mas o povo sempre fazendo o quê? Rejeitando, né? Até que no ano de 1798 parou com isso, e até que o general Berthier, ele acabou com o poder eclesiástico aqui, dizendo que esse negócio de vender indulgências não é correto, não tem cadeira cativa no céu.
As pessoas não podem comprar salvação. E aqui, em 1798, então aconteceu isso. Mas também, pertinho dessa data aqui, no ano de 1844, então houve o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a igreja também cristã nesta época aqui, de 1844. E aqui então encerrou-se as 2.300 tardes e manhãs. Mas no ano de 1844, muitas pessoas achavam que Jesus estaria vindo nessa data, de 1844. Mas a profecia dizia o quê? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E a purificação do santuário ocorreu o quê? Jesus, lá no céu, passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Esta foi a purificação, então, do santuário que ocorreu em 1844, concluindo então as 2.300 tardes e manhãs. Vocês viram como não é difícil? É a profecia, a maior profecia que nós temos na Bíblia. Vamos passar o próximo slide, a próxima imagem aqui. Mas olha agora que eu quero falar para vocês aqui, concluindo o que vai acontecer no tempo do fim. Isso é muito importante. A linha do tempo, nós estamos hoje vivendo depois de passar então as 2.300 tardes e manhãs, depois de passar de 1844, nós estamos vivendo hoje no juízo pré-advento, e a pregação agora com muita ênfase da tríplice mensagem angélica. Mas interessante uma coisa que eu estudei, pesquisei, e diz a irmã Ellen White, uma profetisa, uma autora dos livros inspirados também, que essa pregação aqui, antes da volta de Jesus, tem uma coisa aqui, ela é acompanhada pelo braço direito dessa pregação da tríplice mensagem angélica com a reforma da saúde. E eu fiquei pensando, por quê? Por que a reforma da saúde, ela está acompanhada muito precisamente com a terceira mensagem angélica? Será que isso tem alguma importância? Tem. Por quê? Porque a nossa mente precisa estar o quê? Lúcida. Nós precisamos estar bem de saúde para não cair nas artimanhas da besta e da imagem da besta. Assim como o povo lá que a gente viu que caiu, eles erraram, rejeitaram a Jesus, que nós não caiamos também nisso aqui. Por quê? Porque vai haver um selamento do povo de Deus, vai haver uma sacudidura do povo de Deus antes de Jesus voltar. E se nós estivermos fracos fisicamente, mentalmente e espiritualmente, sem a reforma da saúde, nós seremos o quê? Presas fáceis nas mãos de quem? Do inimigo. Então, irmãos, é muito sério a pregação da tríplice mensagem angélica com a reforma da saúde. A reforma da saúde é algo extraordinário e precisa ser proclamado realmente ao mundo que perece por falta de conhecimento, porque sem essa reforma da saúde nós não receberemos o quê? A chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É o reavivamento espiritual. Irmãos, eu estou vendo, infelizmente, muitos dos nossos membros perdendo as suas vidas. Como nós vimos agora há pouco tempo, que estavam aqui, o Celso estava conosco aqui, quem mais estava conosco? O Algemiro estava conosco, muitos heróis estão tombando, a saúde nossa está debilitando cada vez mais. Nós precisamos pregar e viver essa mensagem.
para que nós não caiamos. Isso falando da parte física, mas falando da parte espiritual também. Quantas pessoas já estiveram nesses bancos aqui e hoje não estão mais? Por quê? Por causa da falta da saúde espiritual. Então Deus está preparando um povo para receber a chuva serôdia, e esse povo precisa ser um povo saudável, um povo bem da saúde física, mental e espiritual. Por isso que o braço direito da tríplice mensagem angélica é a reforma da saúde, senão nós não estaremos aptos para entender isso aqui. Aí sim, recebendo a chuva serôdia, com a saúde, nós estaremos fazendo o quê? O alto clamor. O que é o alto clamor? Nós estaremos saindo nas praças, na cidade, de vila em vila, proclamando a mensagem de Deus. Isso é o alto clamor. Que alto clamor é esse? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Nós todos precisamos estar preparados para fazer isto. Juntamente com isso vem o que? A perseguição. Por que vem a perseguição? Porque as pessoas não querem aceitar isso. As pessoas não querem saber da verdade. As pessoas não querem entender a verdade. Mas nós precisamos estar bem da saúde física, mental e espiritual. Porque quando vier essa perseguição, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a dizer o que para nós? Para com isto que é besteira, esquece isto, não entra nesse fanatismo cristão, não entra nessa ideia aí. E se nós não estivermos bem física, mental e espiritualmente, nós não vamos cair, nós vamos dar ouvidos. Realmente acho que isso é besteira, acho que isso não é bem assim. Vocês estão vendo a artimanha? Então, pregação da tríplice mensagem, reforma da saúde, para recebermos a chuva serôdia, para não sermos enganados e darmos o alto clamor, porque a perseguição virá. E se nós não estivermos preparados física, mental e espiritualmente, seremos presas, seremos presas. Aí sim, com esse alto clamor aqui, vem aqui o fechamento da porta da graça. Mas antes um pouquinho, existe um chamado decreto, um decreto dominical, que vai ser o último ato. Anota isso aí. O último ato que a humanidade vai fazer, vai ser o decreto dominical, tá? Dominical, quando as autoridades do mundo inteiro concederem um decreto dominical, ali será o último ato então para o ecumenismo no mundo inteiro, e aí os sinais estarão sendo aplicados. Aí sim fecha a porta da graça. Mas veja, toda a advertência foi dada, todas a mensagem foi pregada ao mundo, a igreja está preparada, você está preparado, já recebeu a chuva serôdia, você agora está tendo o alto clamor, está pregando o evangelho, está com a mente o que? Lúcida, você já está praticando a reforma da saúde, para que nós também possamos ir para o reino dos céus com a reforma da saúde. E aí faremos o que? O alto clamor. Estamos preparados. Aí a porta da graça pode fechar? Pode fechar, porque eu estou preparado. Eu estou preparado. E aí Jesus então volta a essa terra. Jesus faz o livramento do povo de Deus, dos justos, aqueles que receberam a chuva serôdia, que participaram do alto clamor. Deus faz o livramento. Então Jesus volta a essa terra e começa o milênio, que nós vamos passar 1000 anos no céu, julgando lá no céu. Depois que passarem os 1000 anos, então vai ser, Jesus vai voltar a essa terra e vai acontecer o quê?
o juízo final. Vai ser nesse momento, irmãos, que vai acontecer um ato extraordinário. É um ato extraordinário que vai acontecer nesse momento aqui, ó. Quando Jesus, a nova Jerusalém, estiver voltando. Você sabe que ato extraordinário vai ser esse? Vai ser o único momento da história desse mundo em que todo mundo vai estar vivo. Vocês conseguem ver isso? Essa cena? Todo mundo vai estar vivo nesse dia. Só tem uma diferença. Os santos, aqueles que estiveram proclamando a terceira mensagem angélica, que receberam a chuva serôdia, que estão com a reforma da saúde, com alto clamor, que passaram por isso aí, estão onde? Na Nova Jerusalém. Estão lá em cima na Nova Jerusalém. E quem é que está vivo aqui embaixo nessa terra? Todos os ímpios, aqueles que não aceitaram isso que eu estou pregando hoje. Vocês imaginem o que eu estou pregando hoje. Você também, eu estou gravando esse vídeo para botar no YouTube. Eu quero botar esse vídeo no YouTube. Então você que está me assistindo também, essa mensagem que está sendo proclamada agora, você hoje tem a oportunidade de estar fazendo parte da Nova Jerusalém. Eu perdi meu pai quando tinha 9 anos de idade. Eu, quando falo dessa verdade, eu não sei naquele dia se eu vou estar lá em cima ou não, mas eu estou fazendo de tudo para estar lá em cima. Amém. Mas, meus irmãos, eu fiz de tudo para que o meu pai também estivesse comigo, mas o meu pai nunca quis saber da igreja. Talvez naquele dia eu estarei lá em cima e eu estaria olhando lá para baixo. Quem é que estará lá? O meu pai, porque ele não quis aceitar a verdade. Eu também não sei se ele vai se salvar ou não, mas o que eu quero dizer nesse momento é que naquele momento que eu vou revê-lo novamente vivo, é um momento que eu gostaria de descer talvez e dar um abraço nele. Mas eu sei que naquele momento não há mais oportunidade. Talvez você que está me ouvindo aqui tenha algum parente também, tem alguma pessoa que não quer saber da verdade, não quer ouvir essa verdade. Ou talvez você que está ouvindo também ainda não entendeu essa verdade, que hoje é o momento de você proclamar, estar dentro da proclamação, praticar essa reforma da saúde, receber a chuva serôdia. Você hoje tem essa oportunidade. Quando fechar a porta da graça, não há mais essa possibilidade. Você, se estiver lá embaixo, não estiver dentro das Novas Jerusalém, pode fazer o que quiser, pode clamar a Deus, pode implorar um perdão, mas não há mais como mudar a situação. Hoje há essa oportunidade. Hoje ainda há essa oportunidade de você mudar a sua vida, estar fazendo parte, porque naquele momento que estiver todo mundo vivo, alguns estarão lá em cima e outros estarão lá embaixo. Diz a Bíblia Sagrada que descerá fogo do céu e destruirá todos aqueles que não quiseram saber da verdade. Essa é a história da humanidade. É isso que está acontecendo agora no nosso tempo, o dia de hoje. Nós temos que estar preparados para esses eventos finais, porque o mundo está gritando. São as epidemias, são as enchentes, a fumaça, os incêndios, todo mundo está gritando, a natureza está gritando que nós estamos vivendo o tempo do fim. Agora, por que Jesus ainda não voltou a essa terra? Porque nós ainda não estamos preparados para isso.
eu e você precisamos nos preparar para esse grande acontecimento da volta de Jesus a essa terra. Que Deus possa nos abençoar, nos preparar para que nós estejamos levando muito a sério esses últimos acontecimentos e estejamos preparando a nossa vida também para a breve volta de Jesus a essa terra. Amém. Muito obrigado.